As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Sarah passou recentemente pelo maior trauma da sua vida. Podemos dizer que ela escapou por um triz, uma mera sorte, um instinto de sobrevivência ou algo superior que a alertou no exato momento. São as coisas inexplicáveis da vida. Algo que simplesmente acontece e não temos controle ou sequer sabemos explicar depois. Tudo começou quando Sarah contou para os seus colegas de trabalho. Sarinha, como ela é conhecida por eles, terminou o seu relacionamento de 2 anos. Sarah trabalhava em um escritório de advocacia bem renomado na cidade. Ela conversava com a sua amiga Marta. Aí, amiga, eu e o Bernardo estávamos indo por caminhos diferentes na vida. Parecíamos 2 estranhos. Nem sexo fazíamos mais. Estava mais um clima de velório do que de amor. O fim foi inevitável. Marta era uma mulher bem mais velha, com um casamento estável de quase 30 anos. Todas as mulheres do escritório procuravam ela para lhe darem conselhos, ou apenas usar o seu ombro amigo para chorar as mazelas da vida. Quando o dia chegou ao fim, depois de tanto desabafar, Sarinha foi para casa descansar. Ela ligou a TV para assistir uma série de comédia romântica na Netflix, quando chegou para ela uma notificação no celular. Parece que o celular fica ouvindo tudo que a gente conversa durante o dia, para nas horas mais impróprias soltar as suas propagandas. Se você falar, preciso de um micro-ondas novo, não demora muito para começar a aparecer uma porção de promoções do aparelho, em diversos sites e de diferentes marcas. É abusivo isso. Sarah também achava. A notificação falava de um novo aplicativo de romance, para conhecer um novo parceiro ou parceira. Parece que o celular ouviu que ela agora estava solteira, e o aplicativo precisava fazer alguma coisa a respeito. Sarah, como não tinha nada a perder, instalou o aplicativo. Fez um breve resumo de quem era, colocou a sua idade e escolheu as melhores fotos que ela tinha guardado no celular. Fotos estas sem o seu antigo namorado, é claro. Rapidamente aprendeu a usar o aplicativo. Ele era bem instintivo e começou a marcar dezenas de homens que ela achou interessante. O aplicativo prometia que muito em breve e em pouquíssimas horas ela teria algumas respostas. Depois de quase 2 horas de procura, ela colocou o celular de lado e foi dormir. Quando Sarinha acordou, viu que havia algumas mensagens no aplicativo. Algumas de homens interessantes, outras nem tanto. Mas um nome em particular lhe chamou a atenção. Era de um homem charmoso, se dizia médico cirurgião, e pelas fotos ele parecia ser bem tranquilo. Tinha uma ótima casa, um ótimo carro e parecia amar animais. Um par perfeito. Ela respondeu a sua mensagem. Durante os dias, ela passou bem distraída no trabalho, conversando com aquele homem. Ela nunca tinha dado ideia para esse tipo de aplicativo. Gostava de conhecer a pessoa frente a frente primeiro, criar um laço enorme de amizade. Mas ela pensava também que os tempos haviam mudado. Ela precisava se adaptar. Quem não conseguisse ia acabar ficando para trás. Quando comentou com Marta sobre esse homem, ela ficou ressabiada. Pessoas mais velhas têm mais receio quanto à tecnologia. Sarinha entendia isso, mas prometeu a Marta que tomaria todos os cuidados possíveis. Mas essa tinha sido uma promessa em vão. Logo, eles marcaram de se encontrarem. O médico que escolheu o lugar
um restaurante muito badalado e caro no centro da cidade. Sarah ficou aliviada quando ele sugeriu um lugar público que ficava cheio de pessoas. Ela pensou, um lugar público? Não no meio do nada. Parece ser muito seguro. Então ela foi. Comeram e conversaram bastante. Sarinha ficou sabendo sobre vários pormenores da vida do médico. Ele não tinha receio e nem vergonha de contar todos os aspectos da sua vida. Ele tinha o dom da palavra. Eles pareciam que já se conheciam há muitos e muitos anos. A conversa era fluida, o que deixou Sarah bem tranquila. Ela se ofereceu para dividir a conta, mas ele se negou. Sarah havia ido de ônibus no encontro. Como estava muito longe de casa, ele lhe ofereceu carona. Ela aceitou. Quando chegou no portão da sua casa, ele deu uma desculpa perguntando se poderia entrar junto com ela, já que ele morava muito longe. Ele ficaria ali na sala mesmo, deitaria no chão. Sarah achou aquilo um pouco estranho, mas deixou ele entrar. No fundo, ela estava pensando se deixaria ele transar com ela logo no primeiro encontro. Talvez fosse isso que ele estivesse pensando. Talvez fosse isso que ele tinha em mente. Então, Sarah entrou no seu quarto, pediu licença a ele e fechou a porta. Logo colocou a sua camisola e se deitou na cama. Conforme tudo estava muito quieto, ela escutou uns pequenos barulhos na sala, mas resolveu ignorar, imaginando que ele estivesse procurando uma melhor posição para dormir. Depois de um tempo, ela ouviu a maçaneta do seu quarto girando. Depois ouviu uns batidos na porta. O médico tinha pedido para ela abrir a porta. Algo em sua voz estava diferente. Parecia não ser mais a mesma pessoa. Algo dentro de Sarah gritou: perigo. Ela se recusou. O homem então começou a esmurrar mais forte a porta. Desesperada e sabendo que algo estava muito errado, ela pegou o seu celular e ligou para a polícia. Por sorte, havia uma viatura que passava muito perto da sua rua, e logo a sirene da polícia já poderia ser ouvida. Os policiais chegaram na sua casa e pediram que ela abrisse a porta. Quando Sarinha criou coragem para sair do quarto, o que ela encontrou na sua sala fez o seu queixo cair. Um plástico envolvia todo o chão, todas as paredes e todos os seus móveis. E num canto caído uma bolsa cheia de bisturis e uma serra. Ela estava caída. O médico planejava matar Sarah e a cortar em vários pedaços. O homem parecia ser um serial killer. Sarinha teve que mudar de cidade. O seu caso saiu em todos os jornais locais. A polícia procurou pelo médico, mas nunca o encontrou. Até hoje, a jovem advogada morre de medo e precisa fechar a porta da sua casa com 3 trincas. E ela nunca mais confiou em aplicativos de encontros. Como é bom a vida de aposentado. Estou aqui comemorando o meu aniversário no bar mais famoso da cidade, com os meus amigos policiais. Alguns já estão aposentados também, mas a maioria deles ainda estão na ativa. Foram 30 anos dedicados à polícia, a resolver conflitos, atender chamados, proteger e salvar vidas. Mas tive os meus problemas também. Já fui baleado 2 vezes na perna, por sorte, sem muita gravidade. Descendo mais um copo de cerveja, um dos mais novos na corporação fez uma pergunta inusitada. E aí, Barroso? Qual foi o caso mais estranho e sobrenatural que você já atendeu na sua carreira policial? Tem algo que vale a pena contar? Confesso que fiquei um tempo pensando na pergunta. Eu não sou uma pessoa cética. Na verdade, sempre acreditei em histórias e fantasmas e espíritos.
mesmo não vendo um de verdade na minha frente. Teve um caso que me intrigou profundamente, e foi esse que eu resolvi contar naquela noite. A história havia se passado quase 20 anos atrás, e foi um caso realmente muito estranho. Eu e um parceiro de ronda, que não vou me lembrar o nome agora, foram tantos em tão pouco tempo, mas vamos dizer que tenha sido o Nascimento. Pois bem, eu e ele estávamos comendo um sanduíche. Era perto da meia-noite e estávamos estacionados em um posto de gasolina fechado, esperando finalizar o lanche para eu ligar o carro e dar uma rodada pelas noites da cidade. O nosso rádio chamava sempre nos momentos mais inadequados possíveis. E como era de noite, as chamadas eram sempre mais perigosas. Os bandidos adoravam essa hora para aprontar. A chamada era para um dos bairros mais pobres e perigosos da cidade. Sabíamos que era encrenca. Entramos em um beco que tinha uma enorme escadaria, bastante estreita. Fiquei pensando naquela hora, como que as pessoas subiam com sofá e geladeira. Ao longo da subida, escutamos todos os tipos de barulho. De gatos miando e fazendo confusão, uma mulher chorando baixinho e até uma discussão de casal. A casa da chamada era mais alta. Devíamos ter subido uns 200 degraus mais ou menos, sem brincadeira. Chegando no portão da casa, precisamos de alguns segundos para retomar o ar. Sem campainha, batemos palma para que alguém atendesse. Ninguém respondeu. Até que ouvimos um grito pedindo socorro. Sem pensar muito, arrombamos a porta e entramos na casa. Mas o que vimos era algo muito chocante, mesmo para quem já estava acostumado àquilo. A sala estava toda coberta de sangue. No chão, nas paredes, em todos os lugares, ele estava remexido, como se alguém estivesse espalhando ele com as mãos. O cheiro do sangue estava muito forte, e acho que no bar, todos já sabem, é uma coisa metálica misturada com ferrugem, uma coisa horrível. Eu tive que prender um pouco a minha respiração. Andamos devagar, e quando estávamos chegando no corredor, um senhor apareceu vindo do quarto. Ele estava todo esfaqueado, dezenas de facadas, da cabeça aos pés. Estava encharcado de sangue. Na hora eu pensei, como que ele ainda está andando nessa situação? O corpo dele estava parecendo uma peneira de tantos furos, e deles jorravam ainda mais sangue. Mas ele abriu a boca e conversou conosco. A sua voz não parecia real. A sua voz parecia vinda de um outro lugar. É meio confuso de explicar, mas era como se o próprio diabo estivesse falando por ele. Vocês me entendem? Nessa hora, o policial que havia feito a pergunta me olhava intrigado. Talvez esperando que eu dissesse que era mentira e coisa do tipo. Eu aproveitei a pequena pausa e desci mais uma golada na minha cerveja, limpando a garganta para continuar o relato. Rapidamente pedimos calma a ele e que se sentasse no sofá. Mas o velho brigava conosco, dizia que estava bem e continuou andando pela casa. Enquanto chamávamos a ambulância, eu e meu parceiro andamos pela casa em busca da arma do crime e para ver se o assassino ainda estava por ali escondido. Mas não encontramos nenhuma coisa e nem outra. O Nascimento perguntava ao velho quem tinha feito aquilo e qual era o motivo. Mas o velho apenas respondia: não foi ninguém, e isso não é da conta de vocês. A ambulância demorou um tempo considerável para chegar. Também pudera.
Os degraus eram realmente um obstáculo terrível. Assim que eles chegaram, colocaram o velho deitado na máquina, o prenderam, e antes que eles descessem a escada, o velho olhou para mim e eu vi, juro que eu vi. Aproveitei a pausa dramática e vi que todos os policiais ao meu redor estavam hipnotizados, ouvindo o meu relato, uns até prendendo a respiração. Enchi mais um copo de cerveja, dei um gole e prossegui. Eu vi a expressão dele mudando. Antes era confiante, algo demoníaco. Agora mudou para um velho assustado, uma pessoa normal, sabendo que estava em apuros e com muitas dores. Ele falava com todos ao redor. Por favor, não me deixem morrer. Por favor, me salvem. Nessa hora, eu fiquei com bastante pena dele. Era um senhor de idade, talvez uns 70 e poucos anos. Era triste, mas eu vendo a sua situação, sabia que ele não tinha escapatória. Só um milagre de Deus mesmo. Assim que eu e Nascimento descemos a escada, chegamos na nossa viatura para reportar o acontecido. Eu fazia anotações para colocar no relatório depois, quando o médico da ambulância veio furioso na nossa direção. Esse homem está morto há mais de 2 horas. E vocês entraram na casa, pisotearam tudo, macularam a cena do crime. Agora, como a equipe de perícia vai trabalhar? Vocês estragaram tudo. Eu e o Nascimento tentamos explicar que ele estava vivo. Conversou com a gente tudo, mas o médico insistia que ele já estava morto há bastante tempo. Foi uma discussão feia, mas eu acabei deixando para lá. Voltei, entrei na viatura e fomos embora. Esse caso, mesmo após décadas, de vez em quando penso nele. Foi algo muito estranho, uma aparição sobrenatural. E o que aconteceu no relatório? O policial perguntou. Eu contei que eu coloquei no relatório o que havia acontecido. O médico fez o relatório dele. Teve uma averiguação depois, e o caso acabou sendo arquivado. O assassino e a arma do crime nunca foram achados. Era mais um caso sem solução. Depois desse relato, a nossa noite de celebração se seguiu. Um enorme bolo de chocolate chegou. Bebemos e celebramos o meu aniversário até tarde naquela noite.